De volta com Pauta Alternativa aqui pela TV Alternativa, canal 19.1, também pela sua Rádio Alternativa, radioalternativaslz.com.br e também pelo nosso YouTube, TV Alternativa Gazeta. E você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028, está aqui esperando você. Pode mandar para cá a sua participação. E a gente está aqui aguardando para conversar com você sobre esse dia emblemático, né? Primeiro dia após a eleição do segundo turno onde foi eleito aí o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que assume agora em 1º de janeiro de 2023, um dia realmente importantíssimo para a democracia do Brasil, onde as urnas falaram, né, o que realmente o povo queria ouvir, que era o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por falar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente quer aqui, inclusive, ouvir, né, e ver e ouvir aqui o pronunciamento, né, do presidente, né, feito ontem, viu, Mondego e o Wellington, pronunciamento oficial, né, que ele fez lá no hotel, né, lido, né, uma coisa bem mais, não improvisou, né, achei bem legal, porque ele não improvisou, ele pegou e falou realmente escrito, né. Isso é legal de um presidente que está sendo eleito no calor da emoção, né, para que isso não deixe passar muito, né, do que deve ser a ética de um presidente, de um governo, né. Quando você fala aí de improviso, você acaba ultrapassando alguns limites, né. Quando está escrito ali, você consegue, né, delimitar melhor a sua fala. Vamos ouvir um pouquinho dessa fala do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero cumprimentar cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiveram um papel importante nessa campanha, sobretudo as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata pelo PMDB, a nossa companheira Elisiane, a nossa querida senadora do estado do Maranhão, que me ajudou muito. Os outros aqui são todos marinheiros, sabe, da primeira viagem. Eu quero começar essa pequena fala, que vai ser lida, com agradecimento a Deus, porque eu, a vida inteira, sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E, sobretudo, nesse momento em que nós não enfrentamos um adversário, nós não enfrentamos um candidato, nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação, para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. E, sobretudo, quero dar os parabéns as pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo, e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Quero agradecer meu companheiro Fernando Haddad, meu grande parceiro, sabe?
que fez uma campanha extraordinária, a Ana Estela, sua esposa, agora chega a nossa companheira Marina Silva, nossa companheira. Bem, então, para ficar parecendo intelectual, eu vou colocar meu óculos e a Janja vai retirando as páginas aqui. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar a sua vida. Ele quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e à educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia. Não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação,
para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Muito bem. É longo, né, o discurso do Lula, mas é um discurso escrito, né, com todas as regras, né, ali, como eu falei antes, né, quando você improvisa, você acaba falando coisa que você não quer falar, você acaba levando para rumos diferentes, né? Então, o escrito me parece ficou muito mais tranquilo, mais fácil, né, e mais concatenado as ideias, né? E foi uma ideia boa, né, fazer escrito para evitar exacerbar qualquer tipo de outro lado, para evitar confusões, né? O que a gente não quer mais no Brasil é isso. É um discurso longo, a gente vai poder mostrar alguns trechos aqui hoje no Comunidade Urgente mais tarde. Você que não viu, você que já viu aí, mas quer rever, mais tarde a gente vai colocar. Mondego, discurso de estadista, né? De presidente eleito, de fato, né? Sim. Eu acompanhei a transmissão das emissoras de televisão, tá? E a Globo foi a única que foi até o final, ali quase meia-noite. As outras emissoras, depois dessa coletiva de imprensa aí com esse discurso, voltaram para suas programações normais, tá? Verdade. Voltaram para os comentários e tal, mas a Globo foi até o final, já de olho em 2023, né? Já de olho em 2023. Eu até antecipei meus comentários comparando os dois discursos, como eu fiz anteriormente no primeiro bloco, dizendo que o Lula foi muito mais diplomático, conciliador e teve muito mais fair play no primeiro discurso. No segundo ele foi muito mais inflamado, e foi muito mais operário do Sindicato dos Metalúrgicos nos anos 80, entendeu? Ele voltou a ser o velho Lula, tá? E eu queria complementar também, destacar também a participação da socióloga Janja, que é a atual esposa do presidente eleito Lula, tá? Ela bastante participativa, ela se emociona ali no final do discurso, inclusive, ela se emociona, é visível que ela chora, né? Enquanto o Lula finaliza o discurso, tá? E é perceptível também que ela participou da redação desse discurso, porque em alguns momentos ela lê inclusive antes do que o próprio Lula, tá? Ela lê inclusive antes do próprio Lula. Outro destaque também para a Janja foi no evento lá em São Paulo, né? no comício da Vitória. Ela bastante feliz, saltitante, ululante, entendeu? Bastante, talvez, de todas as pessoas que estavam ali no carro ali, do carro de som, ela fosse talvez a mais feliz eleitora, né, do Brasil e, consequentemente, esposa do presidente eleito e, a partir de 2023, também primeira-dama do Brasil, tá? Isso, são coisas da campanha política, né, e da política feita no Brasil. Depois eu queria fazer um comentário também sobre as campanhas feitas pelos dois candidatos, tá? Durante o segundo turno. Ok, Wellington. Eu tenho a informação aqui de que o único que conversou com o Jair Bolsonaro depois da derrota foi o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Alexandre de Moraes ligou para os dois candidatos, inclusive, tá? Tá aqui a fala dele, ele disse: já conversei com o candidato, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo que a Justiça Eleitoral já estava apta e iria proclamar o resultado oficial das eleições, e cumprimentando ambos por terem participado do mais importante momento da democracia, que é o momento das eleições. E aí ele também parabenizou o presidente do Senado, do Congresso Nacional, ressaltando esse momento democrático, né, que não teve maiores problemas, né, em alguns municípios aconteceu algum resquício, nada muito grave, e aí foi bem tranquilo. Eu acho que está acontecendo mais após a eleição, tá? Porque já tem manifestações lá de alguns grupos em Santa Catarina, no Paraná, e se preparem o Nordeste para mais ataques, tá? Com certeza desses grupos políticos sectários, né? Com certeza vão acontecer mais ataques ao Norte e Nordeste, que é visível que foi onde o Lula teve a maior votação
na sua eleição agora para presidente da República para o 3º mandato. Você sabe que eu tenho alguns amigos em São Paulo e em outros estados, né? E eles me dizem assim, olha, Wagner, vocês não podem ser tão petistas, vocês não podem ser, porque o Brasil não merece mais o PT, ser roubalheira, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fico meio sem saber o que falar para evitar a confusão, né? Porque quando alguém me diz que a gente é que está propagando isso, né? Já é como se estivesse acusando, né? Olha, você que é o culpado do Brasil ter tido roubalheiras, ter tido aquilo e tal. E assim, quando eu vejo, quando não se vê, não quer dizer que não tenha o roubo em si dos governos, né? Não quer dizer que não tenha. Mas quando a gente não vê, e as pessoas dizem assim, eu não quero ver mais roubalheira. Você não quer ver ou você não acha que não tem ou você não quer ver, né? Porque os problemas políticos no Brasil existem e não vai mudar tão cedo, né? O problema da corrupção, é um negócio muito grave no nosso país, né? A corrupção é um negócio terrível, né? Que está cada dia mais, digamos assim, enraizado, né? Na nossa política, né? No Brasil, cada dia mais. E a gente não sabe se, né, vai melhorar, vai piorar, se vai mudar. Eu acho que hoje o povo está mais vigilante com relação a isso, né? E não se vê mais o roubo na cueca, né? Transportando mala de dinheiro, até aí tudo bem. Mas isso não quer dizer que não exista. Eu sempre digo, olha, essa questão do roubo, da questão da corrupção no Brasil, isso não quer dizer que não exista nesse momento, porque você não está vendo. Você apenas não está vendo. Estão tendo mais cuidado de, né, organizar isso. Como em outros governos anteriores ao PT, também existia. Mas não se quer dizer que não existia, né? Também existia lá, a corrupção estava lá. Então o pessoal coloca para a gente aqui no Nordeste como se nós fôssemos culpados, né, por acontecer problemas graves. E isso a gente sabe que vai acontecer sempre, né? O Nordeste é o povo mais pobre, é o povo mais sofrido, é o povo que tem mais problemas e é o povo que sente na pele, no dia a dia, o problema da falta de alimentação, da falta de recursos para educação, saúde, enfim, né? Isso teria que mudar para que a gente tivesse igualdade totais no Brasil, e esse Brasil ser um país, sabe, mais, digamos, mais reto, né? Mais correto com o povo brasileiro, que somos todos brasileiros, nordestinos, sulistas, né? Ou os povos, não existe, se você cortar a carne vai sangrar do mesmo jeito, são todos iguais, negros, brancos, pardos, índios, enfim, somos todos brasileiros, essa é a grande verdade, certo, Hélio? Certíssimo, inclusive o que o povo espera, e falo mais uma vez, foi uma parte do discurso do Lula, foi essa questão da volta, né? Essa harmonia, a paz, é o momento de desmontar o palanque, acabou, né? Acabou, ponto final, agora olhar para frente, governar o Brasil. E governar o Brasil. E claro, a gente fica na torcida que seja uma boa gestão, né? Só, Mondego, só para lembrar, o Elton colocou muito bem aqui, o meu preto, como você coloca aí, o Everton Rocha, ele declarou, né, apoio aí, inclusive ele faz na votação, ele faz o L ali de Lula, né? Na votação, quando ele votou, ele colocou ali um apoio, né, mais tímido e tal, ao PT. Sim, a gente não ouviu, repete aí, Mondego. Após também a eleição do Lula, ele postou uma foto dele com o meu velho amigo Lula, né? Meu preto com o meu velho amigo Lula. Sim, muito bem, muito bem. Parabenizando, né, o presidente pela eleição, a eleição, né, conquistada ontem. Maravilha. Bom, a edição de hoje está ficando por aqui, a gente vai encerrando o programa, parabenizando aí, né, ao PT, ao Lula, né, pela eleição
de presidente da República 2022, né, que assumirá aí em 2021, em 2023, né, assumirá, em janeiro de 2023, assumirá aí a presidência da República. Né, espero que não tenha mais repercussões, maiores problemas, né, com relação ao candidato que foi derrotado, porque foi derrotado pelas urnas, derrotado democraticamente, inclusive muito acirrada, como a gente começou o programa, a gente encerra o programa dizendo que foi a eleição mais acirrada de todos os tempos no Brasil, né, onde a população estava muito dividida, mas espero que a partir de agora essa divisão seja apenas no voto, e não a divisão de raça, de ideologias, que a gente consiga ser um povo, sabe, com a mesma ideia de que todos possam viver dignamente, viver juntos em harmonia, sem brigas, e que esse país é um país gigantesco, grande, é um país que se recupera e sempre se recuperou de tudo o que aconteceu. É pandemia, todas as malécias que aconteceram no Brasil, o Brasil se recupera muito rápido, porque é um país gigante, imenso, o povo trabalhador, o povo que vai e consegue resolver todas as suas questões, tá? Espero que esse país continue, né, sendo o país que a gente sempre quis, pessoas alegres, animadas, que comemoram sim pelo seu time que ganhou, né, mas que se abraçam, se beijam e ninguém briga por coisas tão baixas, tão pequenas. Mondego, para finalizar. Eu torço sim, Wellington e Wagner, para que esse palanque seja desarmado, né, que todos desse palanque que passem a gerir, a administrar o país de forma correta, em benefício de todos, tá? Mas eu não acredito que esse palanque vai ser desarmado agora, tá? Afinal de contas, definitivamente existe sim direita no Brasil, existem pessoas conservadoras no Brasil, existe gente que levanta essa bandeira assumidamente no Brasil, entendeu? Mas eu torço para que o primeiro discurso do Lula, feito ontem, seja o discurso que prevaleça, não o segundo discurso do Lula lá em São Paulo, na festa da vitória, tá bom? Então, que o discurso escrito pelo Lula e para o Lula prevaleça assim neste país, que é um discurso pacificador e conciliador em benefício do povo brasileiro, tá bom? Mas tenhamos cuidado, existe direita no Brasil agora definitivamente, como existe ou sempre existiu a esquerda no Brasil. O país está bem dividido, isso está bem claro. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha o Pauta Alternativa em qualquer horário, né, Wagner e o Wellington, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã. Eu queria só mandar aqui um abraço pro Ribamar Castro, que disse assim: não acredita que o palanque não vai ser desarmado. Realmente, está apenas começando essa E nós temos ainda uma coisa antes de encerrar o programa, rapidamente. Nós temos 60 dias ainda para fazer essa transição. Meu amigo, isso é complicadíssimo. A transição complicadíssimo. O da Lula, presidência da República, falou sobre isso ontem. Uma transição de presidente da República nesses termos, nessas épocas, deverá ser muito difícil, penoso, doloroso para todas as partes, né? Inclusive para nós brasileiros. A título de curiosidade, o Lula falou sobre isso, falou que vai descansar durante 2 dias e só depois disso ele vai ver exatamente qual a equipe montar para fazer essa transição. E após a transição que ele vai ver exatamente o que ele deverá fazer pelo país. Palavras do Lula, não sou eu que falei, o Lula que falou isso. E para fechar, sai o tá ok e entra. Olha, companheiro. Muito bem, gente. Abraço, bom dia. A gente se vê amanhã aqui no Pauta Alternativa. Sempre lembrando que você vai assistir esse programa, essa reprise, às 21 horas hoje, na TV Alternativa. E também você assiste em qualquer momento, aí fica no nosso YouTube, TV Alternativa Gazeta. Obrigado pela sua audiência e a sua paciência. A gente se vê amanhã aqui no Pauta e mais tarde tem Comunidade Gente. Daqui a pouquinho, mais tarde. Tchau, gente. Valeu, Mondeiro.